Aleluia. Amém, irmãos. Amém. Vai haver escolinha, irmãos, para as crianças. As crianças podem ir. A irmã Lívia, a irmã Larissa. Saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Privilégio estar aqui, irmãos, em frente a muitos irmãos. O Senhor possa nos dar direção nessa noite pela sua palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, irmãos, para a nossa meditação dessa noite. Atos 13. A partir do versículo 1, irmãos, do 1 ao 4. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Espírito e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Versículo 3. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Podem sentar, irmãos. Irmãos, um dos maiores desafios na vida do crente, em particular, em meio à frieza generalizada no mundo cristão, sabemos que a igreja cristã do mundo, a igreja cristã odierna, está afundada num lamaçal de pecados, não discernindo a palavra de Deus como ela é, pura e simples. O desafio maior na vida do crente é ele se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. É entregar a sua vida por completo nas mãos do Espírito Santo. Porque não é simples nós tão somente aceitarmos a Jesus Cristo, praticarmos algumas obras de justiça, mas o coração não é direcionado pelo Espírito Santo. Há um desafio tremendo no meio dessa geração que vivemos. Geração que está fria, distante do Senhor. Geração essa, irmãos, que precisa ser abrasada com o fogo do Espírito Santo. A nossa geração, irmãos, está vivendo dias difíceis. Dias que não conseguem mais ouvir a voz de Deus, do Deus Todo-Poderoso. São guiados por qualquer vento de doutrina. São guiados pelos seus próprios prazeres e concupiscências. São guiados, meus amados irmãos, pela sua própria vontade e pela carne. Mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus ainda está com a igreja do Senhor. Muitos irmãos quando eu falo muitos, eu coloco entre aspas, muitos dentre essa vastidão, esse povo imenso que se diz ser cristãos, querem verdadeiramente buscar a Deus de todo o coração. Acredito eu que nós somos uma igreja remanescente, uma igreja que ainda guarda a palavra de Deus, que ainda guarda a sã doutrina. Há muitos irmãos que querem de fato buscar a Deus, mas quando intentam fazer isso, encontram, não digo obstáculos, mas algumas dificuldades. Porque quando a gente decide de fato buscar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, nós vamos ver barreiras vindas do mundo e até mesmo daqueles que se dizem irmãos.
Pessoas podem dizer, eu vou servir a Deus de fato, e quando ela começa a buscar a Deus, a servir a Deus de coração, vem os conflitos internos e os conflitos externos. Esses conflitos, irmãos, tem todo aquele que quer servir a Deus de fato. Quando nós buscamos a Deus, nós vamos ver na Bíblia Sagrada que Paulo também teve essa implicação, teve essa aflição. Lá em Romanos, no finalzinho do capítulo 7, ele vai dizer que o bem estava nele, mas quando ele queria fazer o bem, ele fazia o mal. Ele dizia que o bem que eu quero fazer eu não faço, eu faço o mal que não quero fazer. Havia uma inconstância dentro do ser, dentro do crente. Mas Deus, irmãos, é misericordioso. Ele vai dizer no final, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E a resposta final é, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Meus amados irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livrou de uma vida de pecado, de uma vida perversa, de uma vida no lamaçal, nas trevas. Graças a Deus. Mas como disse, quando nós queremos fazer alguma coisa boa, quando nós queremos fazer o bem, a natureza pecaminosa, a carne ainda tenta de algum modo reinar. Mas Jesus, irmãos, dá graça. Nós temos sim a capacidade de vencer. Temos sim. Paulo diz que nós não andamos mais sobre vista, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Por quê? Porque não estamos mais debaixo do pecado, nós estamos agora na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a luz resplandeceu, agora temos a direção, andamos no caminho. É interessante que em Atos dos Apóstolos, irmãos, muitas das vezes o cristianismo era chamado de o caminho. Aquela mulher que fazia adivinhações, quando Paulo e Sila andavam, ela dizia, olha, esses homens aí, eles pregam o caminho do Senhor. Muitas das vezes as pessoas perseguiam e falavam mal do caminho do Senhor. Pedro vai dizer que o caminho é um caminho de justiça. Esse caminho que nós andamos, irmãos, é o caminho do Senhor. É a palavra de Deus que nos guia. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós percebemos, irmãos, que o caminho não é somente de um ponto A para um ponto B, mas o caminho, irmãos, é obras. O caminho é algo que nós podemos fazer para nós sermos identificados como crentes, como cristãos. O caminho é esse, é servir a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Hebreus capítulo 10 vai nos dizer, no versículo de número 38, todavia, o justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não compraz a minha alma. Nós, porém, versículo 39, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Veja, irmãos, o autor da carta aos Hebreus, ele vai nos dizer que nós não somos os que retrocedem, nós somos aqueles que guardam a fé. Irmãos, se nós que aceitamos a Jesus Cristo, que contemplamos Jesus Cristo pela fé, não somos os que retrocedemos, porque muitas vezes nós retrocedemos. Porque muitas das vezes nós não assumimos as responsabilidades de uma vida cristã, de uma vida de Deus. Por quê? Responsabilidades, irmãos, todos nós temos. Todos nós temos. Quer seja de ir para o colégio, de estudar, até mesmo de um trabalho, de um doutor, até mesmo de uma coisa mais elevada. Todos nós temos responsabilidades, mas a responsabilidade maior é a do Evangelho, é de pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque
nós trabalhamos com vidas. Nós trabalhamos com a eternidade dessas vidas. Nós visamos, irmãos, quando pregamos a palavra de Deus, quando anunciamos o Evangelho, a salvação daquela alma que está escutando. Nós temos que ter no coração a salvação daquela alma, porque ela é preciosa, irmãos. A alma que ouve o Evangelho, ela é preciosa. Ela é preciosa. Por isso nós não devemos retroceder. Quando nós assumimos as responsabilidades, muitas das vezes nós vemos erros, cometemos erros, mas também tem acertos, irmãos. As pessoas, quando assumem tais responsabilidades, elas, por cometer algum erro, elas querem logo retroceder, voltar atrás, mas esse não deve ser o sentimento de nós crentes, cristãos. Nós devemos, se nós erramos, nós devemos nos levantar, se consertar e continuar. Nós não somos perfeitos, irmãos. Muitas das vezes os erros nos abatem, nos entristecem, nos deixa numa condição tão angustiada. Mas, irmãos, quando nós acertamos, quando o Espírito Santo de fato nos concede direção e trabalha em nossas vidas, irmãos, a alegria é imensa, a alegria é tremenda. Quando nós vemos uma alma se render aos pés do Senhor, quando vemos de fato uma pessoa se entregar por completo ao Senhor, meus amados irmãos, isso é confortante, isso alegra a alma, alegra. Nós devemos, irmãos, buscar essas almas, as almas perdidas, elas estão clamando por socorro, por mais que elas não verbalizem isso, mas nós sabemos que elas vão para a perdição, elas vão para o inferno, se não forem anunciadas, se não forem esclarecidas do Evangelho de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, o esclarecimento do Evangelho, muitas das vezes as pessoas até conhecem, até tem um entendimento, mas não dá o passo. Parece que falta alguma coisa. Parece que falta alguma coisa para aquela pessoa verdadeiramente abrir os olhos, porque elas de fato não veem o tamanho da perdição que está no porvir. Nós, irmãos, que fomos esclarecidos, nós sabemos qual é o tamanho da perdição que essas pessoas vão provar. Ora, se nós, como crentes, devemos anunciar, porque Jesus ordenou, ide por todo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura. Se nós não avisarmos, se nós não pregarmos, será que estamos fazendo a vontade de Deus? Será que estamos cumprindo o ID do Senhor? Será que o Senhor de fato está do nosso lado, nos guiando? Nós somos pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Nós temos uma vida regrada, controlada por Deus. Paulo diz, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 10, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós temos feito para a glória de Deus? Nós temos falado e pregado para a glória de Deus? Ou para a autopromoção? Ou para dizer que eu tenho uma pregação melhor que a dele? Meus amados irmãos, a eternidade tem que estar nos nossos corações. A eternidade tem que estar nos nossos corações. Jesus falou, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A eternidade, a palavra de Deus é eterna e ela tem que estar no nosso coração. O versículo seguinte, irmãos, diz assim: não vos tornei causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. A nossa missão, meus amados irmãos, de fato, é ter uma vida no centro da vontade de Deus, conformada com os princípios de Cristo Jesus. Tem um versículo interessante, irmãos, em João, capítulo de número 8,
aquele grande discurso do Senhor Jesus Cristo, onde ele vai dizer no 31 e 32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas eu queria me deter no versículo 29. Muitas das vezes nos passa desapercebidos, mas veja o que Jesus fala àquelas pessoas. João 8, 29. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixa só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Veja, irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo, ele estava conosco, na verdade com a humanidade, há 2000 anos atrás. Ele veio em carne, ele fez milagres como homem, usado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, irmãos, aqui, que aquele que enviou está com ele, está comigo, diz o Senhor. Aí depois ele dá uma explicativa, ele explica por que ele está sempre com ele. Veja, ele não deixa só. Por quê? Porque eu sempre faço o que lhe agrada. Os irmãos perceberam a profundidade desse versículo? Jesus está dizendo que Deus está sempre com aquela pessoa que faz o que agrada a Deus. Se nós fazemos 24 horas à vontade de Deus, o Senhor está conosco. O Senhor está ao nosso lado 24 horas. Uma vida para a glória de Deus. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, irmãos, eu rogo pelas compaixões de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não comuniqueis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Mais na frente ele vai dizer, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Como é que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos? Quando nós apresentamos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. É estar com o Senhor 24 horas, é ser guiado pelo Espírito, é escutar a voz do Espírito Santo no nosso coração. No nosso coração. Ele diz, eu rogo pelas misericórdias de Deus. É algo urgente, irmãos. É algo para ontem, que nós devemos apresentar-nos a Deus. Se o Senhor esclareceu as nossas vidas, se nós agora temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos que ir avante e não retroceder, porque nós não somos os que retrocedem, nós vamos avante. Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 3, que uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, eu sigo para frente. Irmão, não se lembre do passado não, o passado ficou para trás, se levante diante de Deus, se levante e vá para frente. Vá para frente. Nós vamos, irmãos, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia. Irmãos, no credo da nossa igreja tem um ponto que muitas vezes também passa desapercebido por nós, que é justamente o ponto 21 do nosso credo. Diz assim, ó: cremos na necessidade e possibilidade da vida abundante através do quebrantamento. Irmãos, nós temos essa necessidade. Muitas vezes a gente foca em outras coisas, dizemos que a vestimenta é importante, os adornos serem tirados é importante. Irmãos, é importante sim, mas nós não devemos desprezar um e colocar outros num patamar superior. Se nós cremos na necessidade, irmãos, é urgente. Se nós cremos na possibilidade, irmãos, é porque está ao nosso acesso. O Espírito Santo derramou, irmãos, como disse Pedro, isso que vocês viram.
Nós estamos vendo sim, muitas das vezes, o Espírito Santo agir, o Espírito Santo fazer milagres e maravilhas, mas, amados irmãos, o milagre, a maravilha de Deus não é tão importante, ou não é de se colocar num patamar superior do que as coisas espirituais que nós experimentamos dia após dia, porque o Senhor é Deus de coisas grandes, mas também é das coisas mínimas. Ele disse: nós temos a necessidade, nós cremos na necessidade, na possibilidade de uma vida abundante. E porque nós não podemos desfrutar dessa vida abundante, irmãos? Porque eu não estou vendo, irmãos, não vejo frequentemente pessoas chorando, pessoas quebrantadas, contritas, buscando o perdão de seus próprios pecados e o perdão dos pecados alheios. É uma necessidade urgente, irmãos. Nós temos essa possibilidade. O Espírito Santo está em nós. Nós fomos salvos, remidos, lavados, para agora fazer novas obras. Obras do Espírito Santo. Não para a nossa glória, mas para a glória dEle. Para a glória dEle. Jesus vai dizer, João 10:10, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida é abundância. Nós não somos da igreja da prosperidade, que crê que a vida abundante é bens materiais. Essa vida abundante que Jesus quer nos proporcionar é uma vida espiritual, é uma vida deleitosa nos dons do Espírito, na sua presença. É uma vida no Espírito, essa vida abundante de Deus. Tiago 4 também nos fala, portanto, 4:7 em diante. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, eu não sei os irmãos, mas eu ainda não achei um versículo na Bíblia que diz que o diabo vai fugir de nós, a não ser nós resistirmos a ele na fé, confiando no Senhor. O diabo foge, irmãos. E diz o versículo de número 8, cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vós que estão indecisos ou de duplo ânimo, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se torne em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Muitas vezes as pessoas pensam que o Senhor vai exaltar, colocando Ele num patamar elevado, dizendo que esse meu servo eu vou honrar. Irmãos, Ele honra, mas quando Ele fala aqui, o Senhor vai exaltar, é porque nós estamos na obra de Deus, nós estamos fazendo o que agrada ao Senhor, na humilhação nos pés do Senhor, diante do nosso Deus. Ele nos exalta, Ele responde às nossas petições. Quando nós nos sujeitamos a Ele, quando nós nos purificamos os nossos corações, quando nós nos rendemos aos seus pés, um coração quebrantado e contrito, diz o salmista, Deus não rejeita. Pelo contrário, Ele acolhe, Ele aceita, Ele escuta. Veja o que diz também, Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo semelhante aos homens, se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Veja, irmãos, Paulo ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Que sentimento é esse? De humilhação. Ele se humilhou, mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo. Esse sentimento ele tem que brilhar nos nossos corações, não para se mostrar, irmão, não é isso que eu quero dizer. É para diante do Senhor se humilhar,
É no secreto mesmo, porque Deus, Ele exalta o humilhado, Ele exalta o abatido, mas aquele que quer se exaltar, Ele vai humilhar. Aquele que diz que é alguma coisa, vai ser abatido. Pedro também não é diferente. 1 de Pedro 5,6 vai dizer assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Irmãos, o sentimento de humilhação nós podemos ver em vários versículos da Bíblia. Não é só para o impuro ou para o incrédulo, também é para a igreja de Deus. A humilhação, o quebrantamento, o abatimento. A vida abundante que o Senhor promete, irmãos, ela decorre de uma série de fatores. Quebrantamento, a entrega, a busca, o zelo constante. Buscar a Deus, irmãos, não é só escutar uma pregação durante o dia, escutar alguns louvores no decorrer do dia. Não, irmãos, envolve muito mais, envolve uma entrega. Envolve algo muito mais, envolve toda a nossa vida diante de Deus. E muitas das vezes nós nos distraímos com as coisas deste mundo. Mas Paulo vai dizer: não se embriagam com o vinho, não se embriaguem com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meus amados irmãos, quando eu ouço Paulo dizendo, não se embriaguem com vinho, não é só do vinho alcoólico não, que eu entendo essa passagem, é também, mas também eu entendo que nós não devemos nos embriagar com as coisas deste mundo, desta vida. As coisas desta vida, irmãos, só vai nos entristecer, só vai nos levar para baixo. Mas quando ele diz, enchei-vos do Espírito Santo, é um mandamento, é uma ordem, é no imperativo. Nós temos, irmãos, que clamar a Deus pelo enchimento do Espírito Santo, se humilhando diante dEle. Se humilhando diante do Senhor. A vida abundante, ela vem pela entrega, a entrega por completo do nosso ser. E não somente a entrega, mas uma busca. E não somente uma busca, mas um zelo constante. Esse zelo, irmãos, eu vejo lá na igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo de número 3, no finalzinho do capítulo ele vai falar da igreja de Laodiceia, que não é quente e nem fria, mas é morna, que Jesus não traga, ela é intragável. Jesus fala, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Mas ele diz uma coisa interessante. Ele diz para aquela igreja, se zeloso e arrepende-te. Irmãos, o zelo é colocar em estima a palavra de Deus. É colocar, irmãos, em primeiro lugar aquilo que é eterno, que é a palavra. A palavra de Deus em nossos corações. O zelo constante. Paulo também fala das armaduras que o crente deve usar. A armadura de Deus, irmãos, ela deve ser vestida pelo crente. Ele vai dizer, Efésios 6,10, os irmãos conhecem muito bem. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que estejais firmes das astutas ciladas do diabo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as forças malignas deste tempo, desse presente século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas o verso 13, irmãos, é o importante aqui. É o que eu quero ressaltar nessa noite. Ele vai dizer assim: tome toda a armadura de Deus, para resistir o dia mau, e havendo feito tudo, fique firme. Fique firme. Veja que Paulo está dizendo assim: nós já estamos revestidos com a armadura de Deus. Nós vencemos o mal, vencemos o maligno. Nós vencemos a nossa carne, a concupiscência, o desejo desenfreado. Nós vencemos porque nós estamos vestidos da armadura de Deus. Mas ele diz assim, ó: depois de ter feito tudo isso, fica firme. Fique firme. Porque o diabo, irmão, a luta contra o diabo, ela não terminou. Ela só vai terminar quando Jesus descer em glória e arrebatar a sua igreja. E arrebatar o seu povo. Enquanto não, irmãos, fique firme de pé, olhando para um lado e para o outro. Fique vigilante.
Não deixe se ludibriar com as coisas desta vida, com as sorrateiras, armadilhas e astutas ciladas do inimigo. Mas ele disse, fique firme. Mais à frente ele vai dizer que ele vai pedir oração. Vamos ler. Efésios capítulo 6. Estou quase finalizando, irmãos. Seis, 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Versículo de número 19. E por mim, para que seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Irmãos, quando nós vamos pegar a palavra de Deus, nós temos que antes orar e suplicar a misericórdia do Senhor. Porque nós só até podemos, irmãos, tentar pregar a palavra de Deus com o nosso próprio pulso, com a nossa própria força. Mas não vamos encontrar resultado nenhum. Não vamos conseguir ver, de fato, vidas se rendendo aos pés do Senhor. Por mais que nós tenhamos o conhecimento, o entendimento, mas se não for aplicado da maneira certa, não vale de nada. Mas, irmãos, quando nós oramos, suplicamos, quando nós vamos orar pelos pregadores, pelos pastores, para que no abrir da boca deles seja dada a palavra com confiança, com poder, irmãos, nós vemos os resultados. Meus amados irmãos, os resultados não vêm de nós, vêm do Espírito Santo de Deus, vêm do Senhor. Nós não somos nada, nós somos meros vasos nas mãos do oleiro, nós somos meros servos diante do Senhor Supremo, diante do nosso Deus. Ele diz, orem por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra com confiança, em outra tradução, com poder, para fazer notório o mistério do Evangelho. Irmãos, nós que cremos, já sabemos, o mistério não é mais mistério para nós, o Evangelho, mas para aqueles que perecem, aqueles que ainda não entenderam o Evangelho, ainda é mistério. É necessário que nós preguemos com poder e ousadia na unção do Espírito Santo, para salvar essas almas do inferno. Uma colocação perfeita do apóstolo Paulo nesse trecho das armaduras, porque ele ensina muito bem como um soldado de Deus deve lutar as batalhas de Deus, não mais como no Antigo Testamento, não. No Antigo Testamento eles pegavam em armas, espadas, para guerrear fisicamente, mas as nossas armas, elas são não mais físicas, não mais mortais para matar o homem, mas são poderosas em Deus para devastar os exércitos do inimigo. A colocação do apóstolo Paulo nesse sentido é perfeita. Nós podemos, irmãos, ver como nós devemos agir. O comportamento ideal na vida do crente é fazer a vontade de Deus, mas também guerrear as batalhas do Senhor. Essa é a nossa missão primordial, a missão de erguer a espada do Evangelho e desbravar, e ir adiante, e pegarmos toda a armadura de Deus, e também confiar no Senhor. Confiar no Senhor. O Espírito Santo, irmãos, ele vem a nós quando nós cremos no Evangelho. Ele nos dá a capacidade de entender a palavra de Deus. Jesus abriu o entendimento dos servos, dos discípulos, quando ele recitou, soprou sobre eles o Espírito Santo, e ali foram entregue a sua nova vida, a vida em Cristo. Gálatas, capítulo 5, 25, irmãos, ele vai nos dizer, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória,
irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ele fala primeiro de uma vida no Espírito, uma vida essa que acredito eu, que é quando nós reconhecemos Cristo Jesus e o aceitamos de corpo, alma e espírito, de todo o coração, recebemos a vida de Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Mas ele também diz que nós devemos andar no Espírito. Nele andai, também andando no Espírito. Aqui tem um sentido, irmãos, de caminhar, de progredir no Espírito Santo, em crescer no Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo, ele não só está em nós, mas em nós opera muitas coisas, pela fé. Por isso nós não devemos mais ser guiados pela carne, não devemos mais ser guiados pelo mundo, não devemos mais beber dessas fontes que não trazem água de fato, mas a Bíblia Sagrada de fato nos dá água para beber, e essa água que a Bíblia nos dá, nos faz transbordar e saltar para a vida eterna, para a vida eterna. Portanto, se agora nós estamos vivendo em Cristo, irmãos, vamos andar nele, vamos continuar nele, continuar fazendo a obra do Espírito Santo. Podemos falar, podemos fazer a obra de Deus por nossa própria força, por nosso próprio punho, mas não tem o mesmo resultado. Quando o Espírito Santo age é diferente, irmãos. Quando o Espírito Santo age é diferente. A semana passada eu viajei com a minha esposa a passeio, minha família, para o interior. Havia um rapaz lá que tinha um certo entendimento da Bíblia, mas tinha dúvidas da palavra de Deus. Quando eu cheguei na casa dele, irmãos, eu senti logo o Espírito Santo falando no meu coração. O Espírito Santo dizia: prega para ele, prega para ele. Eu conheci, irmãos, que foi o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a pregar para ele, eu vi o mover do Espírito Santo naquele lugar. Eu senti que Deus estava movendo naquele lugar. Eu falava de Deus, pregava, ele fazia perguntas e eu respondia. Para resumir, no final, ele tentou me dar uma lição de moral ou um conselho que ele achava que era certo. Ele dizia: irmão, não saia da igreja. Eu tenho uma coisa para te dizer: fique firme com Deus, não deixe o Senhor para nada. Eu estava vendo que ele estava usando tipo uma barreira contra o evangelismo, mas aí eu perguntei a ele, na verdade eu disse a ele: agora eu tenho uma coisa para te dizer, eu tenho uma coisa para te dizer agora, eu posso falar? Ele disse: pode. Eu disse: você ama a sua esposa? Ele disse que amava. Ele parou, pensou, foi beber uma água, voltou e me disse que amava. E eu perguntei a ele: você imaginou você servindo a Deus com a sua esposa aqui na sua casa e você sendo uma bênção para a sua família? Irmãos, a lágrima escorreu na hora, foi instantâneo. O Espírito Santo tocou no coração daquele homem. E eu disse: vá buscar uma igreja, se firme no Senhor, porque o que está faltando em você é só Jesus. Irmãos, aquele homem se entristeceu pelo Espírito Santo, por causa dos seus pecados que eram muitos. Ele é viciado na bebida, no cigarro, e ele sabia que a vida que ele levava era uma vida perversa, é uma vida de pecado. Mas eu vi o Espírito Santo trabalhando naquele lugar, naquela hora. E não somente ele ouviu o Evangelho, mas toda aquela casa ouviu a palavra de Deus. E eu conto isso não para a minha própria glória, mas para a glória de Deus. Para que os irmãos também se levantem, anunciem e escutem a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda fala. O Espírito Santo ainda fala nos nossos dias, irmãos. O Espírito Santo ainda fala conosco. Atos capítulo de número 13, irmãos, que foi onde nós partimos, para finalizar.
Lucas, que é o autor, ele diz que na igreja de Antioquia havia profetas, havia doutores, mestres, e que eles serviam a Jesus Cristo. O serviço deles, irmãos, era não só da boca para fora, mas era de fato um serviço a Deus. A Bíblia diz que eles serviam a Deus e jejuavam, ou seja, mantinham a carne subjugada. Logo após, ele vai dizer, o Espírito Santo disse: apartai para mim Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. Então, mais uma vez, o versículo 3 vai dizer: jejuando e orando e pondo as mãos sobre eles, os despediram. Irmãos, eu acho maravilhoso isso, porque na igreja primitiva, o Espírito Santo, ele falava a todo momento. As pessoas, os crentes, ouviam a voz do Senhor. Mas por quê, irmãos? Porque eles serviam a Jesus Cristo de fato. Eles serviam a Deus de fato. A Bíblia diz que eles estavam servindo, eles estavam jejuando, eles ouviram a voz do Espírito Santo: olha, vá fazer a obra que eu tenho ordenado. Meus amados irmãos, Jesus Cristo tem uma obra para cada um de nós. Para uns são maiores, para outros menores, mas o nosso Deus, como disse, é Deus grandioso, é Deus das coisas maiores e também das coisas pequenas. O nosso Deus, ele usa todo o crente, irmãos. Não há nenhum crente que não possa ser usado por Deus. Todo crente pode ser usado por Deus. Basta nós colocarmos na posição de servos, na posição de humilhação, numa posição em que nós subjugamos a nossa carne à servidão para obedecer à vontade de Deus. Vontade de Deus, irmãos. Qual o sentido de nós servirmos a Deus, se não com o objetivo de agradá-lo? Sentido de nós subjugarmos a carne, jejuarmos, se não for para tentar subjugar o nosso corpo à vontade do Espírito de Deus? Qual é o sentido de nós buscarmos o Senhor, se não for para agradá-lo, se não for para bendizê-lo, para adorá-lo? Por que, irmãos, que não ouvimos mais a voz do Espírito falar em nosso meio? Talvez é porque haja algo errado na nossa maneira de adorar. Mas eu acredito que muitos dos irmãos escutam a voz do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que muitos ouvem sim a voz de Deus, mas por não quererem se encarregar dessa responsabilidade, muitas vezes tapam os ouvidos, ou não querem fazer, ou são obstinados. Mas quando nós passamos a fazer a vontade de Deus, irmãos, a igreja cresce. Nós vemos pessoas salvas, nós vemos o pecador arrependido, nós vemos o milagre acontecer, nós vemos o mover do Espírito Santo avivando os nossos corações. Irmãos, vamos buscar a Deus de fato. Vamos buscar a Deus de fato, pois Ele nos deu a consciência, Ele nos deu o entendimento, Ele nos deu a graça necessária. Quando Paulo vai se queixar diante de Deus que ele deu um espinho na carne, Jesus vai dizer: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus amados irmãos, nós temos sim a capacidade de, em Jesus, fazer maravilhas e prodígios. Fazer vista a glória de Deus em meio aos homens. Nós temos sim a capacidade, como diz o ponto 21 do nosso credo, a necessidade e na possibilidade de uma vida abundante através do quebrantamento. Louvado seja Deus. Essa era a mensagem que eu queria trazer para a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Passar a palavra aqui para os irmãos da comissão.